Nicki Minaj e Cardi B protagonizam uma das maiores desavenças no mundo do rap e na cultura pop. Chegou num ponto que se um artista aparece com uma delas, automaticamente ele assume um lado publicamente e, consequentemente, ele já é inimigo da outra. E hoje você vai entender tudo. Como que esse atrito surgiu, quais foram as farpas trocadas e o motivo da briga física que teve também na Nova York Fashion Week. Antes eu vou me apresentar, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Matheus, eu produzo conteúdo sobre cultura pop, sobre o mundo pop, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para poder receber notificação quando sair um vídeo novo. Também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Agora vamos entender essa treta. Os rumores de desavença já vêm desde 2017, quando Cardi postou um freestyle e tinha um comentário de um usuário criticando a maneira que ela fez ali o freestyle e aparentemente Nicki teria curtido este comentário. Logo depois, obviamente, ela descurtiu, mas um outro fã capturou esse momento, tirou um print e divulgou nas redes sociais. E aparentemente ficou por isso mesmo, só que as coisas começaram a apimentar quando Cardi participou de um show da Remy Ma. Pra quem não sabe, a Remy Ma é uma rapper que também já teve uma grande desavença pública com a Nicki, é uma das principais, assim, que também já discutiram ali com a rapper. E já teve troca de diss, já teve briga mesmo, já teve troca de farpa, já teve, enfim, muita coisa. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo também sobre essa treta entre Nicki Minaj e Remy Ma, deixa aqui nos comentários. E nesse show, a Remy Ma apresentou a música Shitter, que é uma das principais diss track que ela fez pra Nicki. E pra piorar, enquanto ela apresentava a música, no fundo, né, ali do show, tinha uma foto da Nicki como se ela tivesse falecido. E bem, a Cardi estar nesse momento, né, participar de um show que, digamos, ofendeu muito a Nicki, já criou esse burburinho de que talvez Cardi já não estivesse em bons termos com a Nicki Minaj. Só que até então as coisas não se tornaram muito públicas e muito diretas. Em 2017, Cardi lançou Bodak Yellow, a maior faixa da sua carreira, que fez com que ela alcançasse o número 1 na Billboard 100. Isso fez com que ela também se tornasse a segunda rapper feminina a conseguir o ato. A primeira tinha sido apenas Lauryn Hill em 1998, quando ela lançou a música Do Up That Thing. Mas aí aconteceu uma coisa que eu acho que ninguém estava esperando muito. Nicki Minaj parabenizou Cardi B por essa conquista. Em um tweet ela parabenizou, né, ela falando que para poder aproveitar esse momento, porque agora isso era a única coisa que realmente importava. Cardi B respondeu falando que isso significava muito vindo da Nicki Minaj. E aparentemente as coisas estavam, né, tranquilas entre as duas, Nicki parabenizou a Cardi, ok. Só que em agosto do mesmo ano, Cardi foi apresentar Bodak Yellow em um show. Só que antes de iniciar a música, ela falou uma coisa que deixou bem suspeita que as coisas às vezes não estivessem tão bem assim entre elas. Antes da música começar, a Cardi falou: essa mulher que vocês conhecem, né? Ela não falou mulher, ela falou aquele palavrão lá, né? Mas a gente não pode falar aqui. Essa mulher que vocês conhecem nunca gostou de mim e agora quer ser minha amiga. E ainda falou, eu ainda não gosto de você. E bem, ela não citou a Nicki Minaj, mas pelo contexto até então, né, do show que ela participou com a Remy Ma, da Nicki ter parabenizado ela no Twitter e depois ela ter falado isso, aí as pessoas começaram a ligar os pontos e verificar que talvez não tivesse assim uma situação muito harmoniosa entre as duas. E então, no mesmo ano ainda de 2017, Nicki Minaj participou da música No Flags de London on the Beach ao lado de 21 Savage e Offset, que é o marido da Cardi. Na música ela basicamente faz assim um flex, né, no caso ela ostenta, digamos assim, essa posição dela ser a melhor no jogo do rap e falando que eles, né, no caso a indústria tá querendo criar uma nova versão dela e ela finaliza uma das partes falando que ela é uma vencedora e que essa oponente, né, está ali no banco de reserva. Isso foi o suficiente para que as pessoas começassem a, digamos, especular o que estava realmente acontecendo, para quem que era essa diss que a Nicki fez. E o nome da Cardi acabou surgindo, né, como uma das pessoas que Nicki poderia estar falando nessa faixa, até porque um pouco tempo antes dessa música ser lançada, Cardi assinou com a Atlantic Records, que é uma grande gravadora, né? E isso simbolicamente significa muito, porque mostra que eles estão vendo ali um potencial na Cardi B. Só que Nicki negou que esse verso era sobre a Cardi B, porque ela já tinha inclusive escrito os versos meses antes, né, de tudo isso envolvendo a Cardi surgir. Só que um dia depois do tweet da Nicki falando que a diss não era pra Cardi, a própria Cardi B tweetou um verso da música dela, Bodak Yellow, falando que não deixa essas mulheres incomodarem ela
Então ficou meio assim, né, tendencioso. Tipo, por que que a Cardi lançaria aquele tweet? Em setembro de 2017, Cardi participou da música No Limit de Jay-Z e outros rappers na faixa. E mais uma vez, Cardi teve ali um verso que as pessoas acharam que fosse para Nicki. Basicamente é uma frase em que ela disse: "Você pode parar com todos esses subs?" Só que em uma entrevista ao The Breakfast Club, Cardi negou que a diss era pra Nicki e falou que era basicamente devido a uma desavença que ela teve no bairro dela, né, na região onde ela morava antes da fama. Então 2017 foi esse ano onde teve diss pra lá e diss pra cá, mas aparentemente uma não estava falando sobre a outra, e então ok, né? Só que mesmo assim, todo mundo foi pego de surpresa em 2018, quando Motorsport foi lançado. A música é do Migos e tem feat da Nicki Minaj e da Cardi B. E foi uma música que chamou muita atenção pelo flow, pela letra, pela estética também do MV, mas principalmente pela participação de Nicki e Cardi, e ainda mais especificamente por conta dos versos das duas, porque parecia que elas estavam trocando farpas dentro da mesma faixa. Por exemplo, em um trecho da parte da Cardi, ela fala que essas mulheres não são o que são e que elas te mandam saudações, mas cochicham pelas suas costas. Já na parte da Nicki, ela fala para essa oponente cuidar do marido dela e cuidar da própria boca. No caso, ele cuidar sobre o que elas falam. Só que mais uma vez, os rumores de que a diss seria uma para a outra foram negados pelas próprias rappers. Até porque a parte inicial do rap da Nicki, onde ela fala essas coisas de você cuidar do seu homem e tal, provavelmente foi referência a Remy Ma, porque o marido da Remy foi pego curtindo e descurtindo fotos da Nicki. Obviamente, essa era de Motorsport foi recheada de especulações sobre a rixa entre as duas, isso também foi pauta de entrevistas, tanto que a Cardi disse ao Complex que não havia nada de atrito entre as duas e que mesmo se elas aparecessem em uma foto se pegando, as pessoas ainda não estariam satisfeitas, porque o que elas querem é o drama, justamente porque ele entretém, né, o público. Nicki também usou o Twitter para poder negar essas especulações. Uma outra questão em Motorsport foi que no clipe dá pra ver que Nicki Minaj não gravou com Cardi B e os Migos no mesmo dia. Isso depois foi confirmado e Nicki explicou que é porque no dia da gravação o cabeleireiro dela não tinha disponibilidade para poder participar daquele dia, então a Nicki teve que gravar a parte dela em outro dia, só que aí as coisas começaram a ficar mais esquentadas nos bastidores. Bem, como eu disse, Nicki não participou da música no mesmo dia que os outros participantes da faixa por conta dessa questão com o cabeleireiro, só que uma entrevista que Cardi deu foi, digamos, o estopim para que realmente começassem as desavenças entre as duas. Em uma entrevista para uma rádio, Cardi falou que os versos da Nicki na faixa, né, os versos finais, estavam bem diferentes do que ela tinha ouvido inicialmente. E Nicki ficou muito irritada. Ela foi tuitar sobre isso, falando o seguinte: "A coisa mais louca que você pode ser é ingrata. Dê graças." Só que aí você pode estar se perguntando por que a Nicki ficou tão nervosa assim com essa fala da Cardi. Então eu fui tentar entender também, porque aparentemente parece uma coisa inofensiva, né? Mas eu acho que é o seguinte: a Cardi ter falado isso pode ter dado a entender que a Nicki tinha ouvido os versos dela e dos Migos, e aí ela quis melhorar o verso dela para ela poder se sobressair a eles na mesma faixa. E um outro motivo pode ser que Nicki escolheu gravar em outro dia porque ela teve essas mudanças nos versos dela. E pra quem conhece a Nicki Minaj, sabe que o fato de escrever as próprias músicas é uma pauta que ela tem muito pertinente, assim, ela prioriza muito isso, ela se orgulha muito disso. Então, quando você fala que ela trocou os versos de uma coisa que tinha sido já combinada, também é como se você estivesse atacando um pouco o ego dela e o orgulho dela por conta de uma coisa que ela gosta muito de fazer e ela se sente confiante fazendo. Em 2018, as duas também estavam preparando ali os álbuns a serem lançados no mesmo ano. Cardi lançou o Invasion of Privacy e durante as promoções novamente a pauta da rixa com a Nicki foi levantada, mas ela disse que não existia nada entre elas e que as pessoas só queriam que uma coisa acontecesse entre as duas para poderem se divertirem. E aí a Nicki, ela tava em preparação também para poder lançar o álbum Queen, só que ela lançou 2 singles antes, Chun-Li e Barbie Things. Então ela foi promover também e foi em uma entrevista para o Zane Lowe que ela falou abertamente sobre essa questão de Motorsport. Nicki fala que a Cardi falar que ela trocou o verso foi uma coisa que machucou muito ela e que ela se sentiu no meio de uma emboscada. Mas como assim, né, Matheus? Por que ela disse isso?
Nessa entrevista, ela explica como que ela chegou a participar de Motorsport. Inicialmente, a música era apenas do Quavo, um dos integrantes do Migos. Nick, inclusive, diz que ela ama muito o Quavo, que ela, inclusive, chama ele de Baby, porque ela realmente gosta muito dele. E então ele mostrou a faixa pra ela, né, Motorsport, ela achou incrível, ele, inclusive, depois queria trocar, né, a participação da Nick pra uma outra música, mas ela falou, vamos fazer Motorsport. E aí ele topou. Só que aí depois a música acabou se tornando do Migos. Só que pra Nick isso foi tranquilo também, ela até achou que isso poderia acontecer eventualmente. E então Quavo mandou uma mensagem pra Nick perguntando, ei, a Cardi pode participar da música? E a Nick falou, ok, vamos fazer isso. E então, tava tudo certo. Só que aí, quando o clipe saiu, né, começou esses burburinhos de que Nick teria avacalhado ali, né, a gravação por ela ter gravado em outro dia. E aí a Cardi foi e falou que ela mudou os versos e criou, tipo, essa situação um pouco mais tensa, né, ali no contexto deles. E então o Nick explicou, né, a situação dela no Twitter, falou que era por conta do cabeleireiro e tal, e aí ela pediu pra Quavo apoiar ela, né, falar uma coisa também apoiando ela publicamente. Só que ele falou que não faria isso, e realmente não fez, nenhum dos Migos fez e nem a Cardi fez. Então a Nick se sentiu sozinha e, digamos, traída, porque na época ela já estava passando por um longo hate train, né? No caso, tinha muito discurso de ódio contra ela, tinha muita, digamos, perseguição que ela sentia. Então ela sentiu que era mais cômodo pra eles não fazerem nada. E aí também Nick falou uma outra coisa sobre a Cardi. Eu realmente a apoiei totalmente, e até esta entrevista recente eu nunca tinha visto me mostrar amor genuíno em uma entrevista. Eu posso imaginar quantas garotas gostariam de ter participado de uma música com Nicki Minaj. Não estou dizendo isso de uma forma arrogante. Ela diz isso porque quando a Nicki mesmo começou, né, na carreira, ela teve apoio de grandes rappers, né? E ela sempre se mostrou grata, né, por essa oportunidade, por eles terem ajudado ela no início da carreira. E que até hoje, né, ela tem esse respeito. E realmente é uma coisa que a Nicki sempre faz, inclusive no VMA, quando ela apresentou em 2023, ela tirou um momento para poder agradecer todo mundo que ajudou ela no início da carreira. Até mesmo a Mariah Carey, que ela já teve uma desavença, ela incluiu nesse discurso de agradecimento, porque as duas já colaboraram antes. E no mesmo dia da entrevista, o verso da Nicki aparentemente vazou, né? Vazou na internet. E aí as pessoas descobriram qual que era realmente a parte, né, que havia sido mudada. E um dos principais trechos que chamou a atenção foi o seguinte: eu estou com algumas mulheres más que vão acabar com a festa. Se Cardi é QB, eu sou Nick Lombardi. Pra quem não entende de futebol americano, eu vou dar um breve resumo aqui. Não que eu entenda também, mas minha função é explicar pra vocês. A Nick faz um trocadilho com QB, que seria quarterback. O quarterback é uma posição de destaque dentro do esporte. E Lombardi é o nome de Vince Lombardi, que é um treinador famosíssimo de futebol americano, já conquistou várias coisas também. E aí o verso foi polêmico porque, de um lado, as pessoas falavam que a Nick estava querendo se sobressair a Cardi, colocando Cardi como essa quarterback, e a Nick se colocando como essa treinadora, como se ela fosse, digamos, melhor do que a Cardi. O outro lado falou que, na verdade, o verso era amistoso, porque a Nick colocou a Cardi no mesmo time que ela, e a Nick identificou a Cardi como essa figura de quarterback justamente porque ela estava nesse período de ascensão, de conquistando coisas. Então ela estava sendo a principal do time. E a Nick se colocou como treinadora por conta de toda a experiência que ela já tem na indústria do rap e na indústria da música de uma maneira geral. E que ela iria usar isso para poder ajudar, né, a Cardi a navegar por esse mundo. E então a Nick foi ao Twitter mais uma vez para poder falar sobre toda essa questão em relação à troca de verso. Como você pode dizer que alguém mudou o seu verso e esquecer de dizer que o Quavo me disse para retirar a minha parte, que eu amei, e a Atlantic me disse para remover o seu nome do meu verso por sua solicitação? Então, como essas mudanças aconteceriam se eu não mudasse o meu verso? Ou seja, Nick falou que basicamente ela só trocou o verso porque a Cardi e a gravadora e o Quavo pediu que ela trocasse. Então, quando ela diz isso, acho que faz um pouco mais de sentido do porquê que ela ficou com tanta raiva quando a Cardi falou aquilo na rádio. Depois disso, ficou explícito que as duas estavam realmente em desavença, e realmente um novo atrito do rap surgiu oficialmente. Só que os ânimos foram apaziguados quando Nick e Cardi B estiveram no Met Gala 2018. As duas apareceram em fotos sorrindo, conversando, e aparentemente foi tudo tranquilo nessa noite. Em uma entrevista ao Howard Stern Show, a Cardi inclusive falou sobre esse momento.
Eu nunca briguei com ninguém. Houve um mal entendido. Ela sentia um certo tipo de coisa sobre algo e eu definitivamente sentia um certo tipo de coisa sobre algo. Não queria nunca falar sobre isso em público porque eu sentia que nos veríamos novamente e falaríamos sobre isso. São sempre pequenos problemas, mas a questão é que os fãs sempre farão disso uma grande coisa. Eu falei com ela sobre isso. Mais uma vez, Cardi explica que não existe desavença entre as duas e que basicamente era uma outra situação de fãs colocando elas uma contra a outra. Então Nick lançou o álbum Queen. Na faixa Ganja Burns, que é a primeira faixa do álbum, ela tem um verso que as pessoas mais uma vez acharam que era direcionada para Cardi, porque ela fala na música que pelo menos ela escreve os raps que ela canta. Depois do lançamento do álbum, Nick também, digamos, explanou que o DJ Selfie, que era um participante no reality Love and Hip Hop junto com a Cardi, falava mal da própria Cardi para Nick na esperança de que Nick gostasse dele. E mais uma vez, Nick fala sobre essa questão dela com a Cardi em uma entrevista ao Ebro. Agora, eu não sabia que a Cardi e eu tínhamos um problema, mas acho que temos, já que você está dizendo isso e outras pessoas estão dizendo isso. Para mim, ela pode ter tido um problema com coisas que eu disse, mas não vou morder minha língua. Você tem que ter a pele grossa. As pessoas falam mal de mim o tempo todo. Você não pode esperar ser gostado, amado, elogiado ao tempo todo. Me dá um tempo. Cardi então soltou um tweet que foi meio polêmico, falando que imagina você falar de mim, mas ter me bloqueado nas redes sociais. E então em 2018 a gente teve a famosa briga física entre as duas. Nick e Cardi foram ao Harper's Bazaar Icons na New York Fashion Week e as coisas saíram de controle. Uma fonte disse ao TMZ que Cardi teria se aproximado da mesa de Nick para poder falar sobre as mentiras que Nick estava falando sobre ela publicamente. E aí as coisas esquentaram e um segurança deu uma cotovelada em Cardi. A amiga de Nicki Minaj, Raleigh, também teria se envolvido na briga e batido na Cardi. Foi dito e foi visto que a Cardi também tirou o próprio sapato e tentou jogar na Nicki, mas acabou pegando em um segurança. E assim, gente, as fotos da noite e os vídeos foram virais. A foto da Cardi saindo do evento com um galo enorme na testa viralizou, e uma foto da Nicki também saindo do evento foi publicada. Depois disso, Cardi postou uma nota, no Instagram, um post em que ela falava o lado dela, que ela dizia que deixava a Nicki fazer o que quisesse com ela, falar sobre ela. Só que a partir do momento que a Nicki curte comentários falando da filha da Cardi e do modelo parental de Cardi, ela não ia deixar barato. Falou também que ela sabe que Nicki ameaça outros artistas a não participarem de músicas e de projetos com a Cardi, senão a Nicki pararia, de ter contato com eles. Falou também que já conversou pessoalmente com Nicki 2 vezes e que Nicki nas 2 vezes concordou com as acusações feitas contra ela. E ainda, alfinetou falando que nas músicas Nicki se coloca como essa pessoa forte, e da briga, mas que quando chega na hora ela é uma covarde. Nicki não prestou queixas contra a Cardi, mas depois do evento ela postou um vídeo ali fazendo carão e a música dela Hard White tocando no fundo. E a letra, durante esse trecho fala justamente que ela nunca precisou se deitar com produtores e que nunca teve que fazer strip para poder conseguir as coisas e que a nêmesis dela, no caso a oponente dela, nunca poderia pegar o lugar dela. Depois de alguns dias, Nicki deu uma entrevista falando que a situação foi mortificante e humilhante. E mais alguns dias depois, Nicki aproveitou o espaço dela na Queen Radio, que é a própria rádio da Nicki, para poder falar sobre essa situação. Antes de começar a falar, Nicki colocou um áudio de uma entrevista que a Cardi deu em 2017, falando que em uma briga não existe limites, e que isso incluía também os filhos da pessoa que ela estaria brigando. Ela falou que se incomodava quando ela estava discutindo com alguém e a pessoa chegava e falava: por que você tá falando dos meus filhos? Então pra Cardi tudo valia numa briga, inclusive atacar filhos e pessoas queridas daquela pessoa que você tá ali discutindo. E colocar isso foi estratégico porque no post que a Cardi B fez, ela acusa a Nicki de ter falado da filha dela. Então Nicki busca mostrar essa hipocrisia da Cardi, só que mesmo assim a Nicki nega que ela tenha falado qualquer coisa da filha da Cardi, do modelo parental que a Cardi seguia. E a Cardi acusou a Nicki de ter falado da filha dela justamente porque quando ela viu que estava sendo gravado, estava sendo registrado aquele momento da briga, que aquilo iria a público, Cardi viu que ela seria vista como uma idiota e que por isso Cardi e a própria equipe fizeram essa estratégia para poder manchar a Nicki. E aí, gente, o programa escalonou. Depois que a Nicki falou essas coisas, ela falou um monte de acusações contra a Cardi, acusações racistas e tal. Então eu vou deixar aqui um trecho pra vocês verem. Calling a dead child a monkey, but telling people somebody talked about your child that never talked about your motherfucking child, so you can get some fucking sympathy points. They can't feed their fucking family because you mad at what another man sticking his dick inside of. You mad at a woman for what a
she's not black, because she refers to you black women. Oh, we got the receipts for that too. FYI, she refers to black women as monkeys and roaches. Roaches! You just had the biggest blessing of your life with a child, and in 2 weeks, you have attacked 3 women, one at Fashion Week, and left looking the way you left looking so that people could point their fingers at our culture and at our community and laugh at us some more? Let me tell you something. A woman cannot give your man pussy if he doesn't stick his dick in there. Who are you angry at, sweetheart? You got these women crying and scared to leave their house. And you want to talk about stopping bags? This is disgusting. Because you know they can't afford security? So you scaring these girls to death and they can't even come to work anymore? And you want to let your publicist write something about stopping bags? Do you know what the fuck it is to sit in your fucking room for hours and days at a time writing raps? You came into my fucking culture. I never had the fucking DJ to play my songs. You calling black women roaches? You getting girls beat up because of what your man doing? No, real bitches never do that. You never attack a woman. You take that up with your fucking man. Fuck out of here. This woman is at the best stage in her career and she's out here throwing bottles and throwing shoes? Who the fuck is gonna give her a fucking intervention? Until y'all stop this bullshit laughing at this shit. This shit ain't fucking funny. Gente, só pra dar um contexto, nesse corte a Nicki também fala de uma outra situação. A Cardi contratou pessoas para perseguir e agredir as amantes de Offset. Por isso que ela fala o que ela falou nesse episódio do Queen Radio. Poucos meses depois desse episódio do Queen Radio, a irmã de Cardi acusou Nicki de ter vazado o número da irmã. Isso fez com que Cardi começasse a receber mensagens de ódio dos fãs da Nicki. E então Nicki foi responder tudo a isso novamente no Queen Radio. Ela fez um longo monólogo sobre não apenas isso, mas outras questões. Sobre o vazamento do número, Nicki negou, né, bem incredulamente assim, ela ficou bem, como que você tá me acusando disso? E também ela falou sobre o episódio novamente da briga na New York Fashion Week, em que ela disse que Riley bateu tanto na Cardi que a própria Nicki ficou com raiva da amiga. E que havia gravações para poder comprovar isso que a Nicki falou. Nicki também falou que o contrato que a Cardi tinha assinado com a Fashion Nova passou por ela mesma antes, só que Nicki recusou e aí a proposta acabou indo pra Cardi, mostrando essa prioridade mesmo das rappers no mercado. Nicki se colocando, claro, como a primeira opção e a Cardi como segunda. E aí a Cardi não ficou quieta, ela postou 10 vídeos no Instagram falando sobre toda essa questão, não só sobre esses rebates, né, que a Nicki deu na Creamer, mas também sobre toda a situação envolvendo as duas. Primeiro, Cardi fala que se ela tivesse sido espancada tão violentamente quanto Nicki falou, por que as gravações ainda não surgiram? Cardi também admitiu que ela exigiu que o verso da Nicki fosse alterado em Motorsport para poder tirar aquela parte do Nick Lombardi, e que ela só gravaria o vídeo se o verso fosse alterado. Cardi também falou que Nicki ficou nervosa por ter recusado participar da música No Limit e que teria ficado estressada com o próprio empresário depois que viu que a música fez sucesso. Nesse último Queen Radio, Nicki também falou que Cardi usava muito tipeiola, então nesse vídeo também, Cardi rebateu, né, a acusação de tipeiola, falando que mesmo antes dela estourar, né, ela já tinha lançado Money e essa música tinha alcançado as paradas do iTunes, e o iTunes é inclusive a empresa, né, que hospedava o Queen Radio da Nicki. Cardi afirmou que foi Nicki sim que vazou o número dela, porque o vazamento aconteceu justamente uma hora depois de uma briga entre elas. E ainda rebateu falando que todo mundo que briga com a Nicki, com a equipe dela, tem um número vazado. Cardi também falou que Nicki estimula o comportamento doentio dos fãs dela, porque ela fica curtindo coisas no Twitter, fica dando indícios e os fãs pegam isso e acabam assediando, né, as pessoas que Nicki, digamos, tem como inimigas na indústria. E em novembro do mesmo ano a briga continuou. O rapper 6ix9ine convidou Nicki e Kanye para poder participar de uma música e no clipe ele tinha contratado as duas mulheres que estavam processando a Cardi B devido a Cardi ter contratado pessoas para poder persegui-las e bater nelas por conta de uma traição de Offset em que as mulheres eram as amantes. Só que o clipe acabou não acontecendo, mas Nicki não largou a ideia. No clipe de Good Form ela chamou novamente essas mulheres e aí o clipe realmente aconteceu, e inclusive Nicki postou uma foto no Instagram com as duas e marcou as duas também. Antes de Good Form, Nicki também tinha participado de uma música com 6ix9ine no álbum dele, e nessa faixa ela fala que nunca precisou dormir com DJs, nunca precisou fazer nada de relação sexual para poder conseguir alguma coisa na música. E então o ex da Nicki, o Meek Mill, lançou um álbum e quem estava em uma das faixas? Cardi B. E bem, né, assim, não teve nada de muito grande em relação a isso, mas ainda assim era uma situação bem desconfortável, né? Porque era o seu ex e a sua nêmesis juntos, numa música, em um álbum.
Depois desse caos, né, de 2018, de 2017, as coisas aparentemente ficaram mais tranquilas, assim, não teve nada muito público. Até chegar em 2023 no VMA, em que a Nicki participou. A gente teve aquela cena inicial da Nicki falando que recebeu ligações de pessoas pedindo para ela não performar, não fazer algumas coisas, mostrando que já havia uma tensão ali nos bastidores para ela não, digamos, fazer nenhum tipo de ataque, mesmo que indireto, a gente entende as rappers, né, que estavam ali, porque na premiação tava a Cardi e a Megan, que também é uma outra pessoa que a Nicki tem desavença. A gente não tem muitos detalhes sobre o evento em si, mas aparentemente teve uma briga entre a equipe da Nicki e a equipe da Cardi, em que a equipe da Nicki ameaçou Cardi B. Só que a Cardi foi no Twitter e colocou apenas uma frase: "Eu nem recuei". Então a gente entende que realmente aconteceu alguma coisa, mas ficou realmente só nos bastidores. Só que no final de semana depois do evento, o marido da Nicki Minaj, o Kenneth Petty, postou um vídeo andando por Nova York procurando por Offset, o marido de Cardi. Aparentemente não aconteceu nada depois disso, só que Kenneth foi prejudicado pelo próprio vídeo. Kenneth já estava passando por alguns processos e o juiz falou que ele violou a liberdade condicional e ele foi sentenciado a essa liberdade condicional porque ele falhou, né, em se registrar na Califórnia como um abusador sexual, justamente porque ele já foi incriminado anteriormente por conta de acusações envolvendo isso. E então ele foi obrigado a ficar preso dentro de casa. Essa história tá longe de acabar, mas por hoje é tudo o que temos. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e deixe um comentário aqui também sobre as suas impressões sobre toda essa treta. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para não perder os próximos conteúdos. Mande esse vídeo também para um amigo que possa gostar, que queira saber sobre essa treta, né, do rap. E eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.